Senhoras e senhores, daremos continuidade ao 14º Encontro de Economistas do Centro-Oeste e Oeste. Oitava mesa temática: inovação e sustentabilidade avançando rumo a um futuro resiliente. Convidamos o presidente da mesa, Vilmar Carneiro Vanderlei. Vice-presidente do Corecon Tocantins, economista formado pela Universidade Católica de Goiás e advogado pela Faculdade Católica de Tocantins, especialista em políticas e estratégias nacionais pela Universidade de Tocantins e em planejamento e orçamento público. Foi o primeiro presidente do Corecon Tocantins e atualmente é vice-presidente da instituição. Senhor presidente, o senhor escolhe a cadeira, por favor. Chamamos também, nesse momento, o mediador, Flauzino Antunes Neto, presidente da SINAEG. Economista formado na Universidade Federal do Paraná, no ano de 2005, concursado do Ministério do Desenvolvimento e Agrário desde 2010, atualmente no Ministério da Agricultura e Pecuária, MAPA, vice-presidente da Associação dos Economistas do Poder Executivo Federal até 2013, atualmente presidente do Sindicato dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Estatísticos e Geólogos do Poder Executivo Federal, desde 2013. Ex-presidente por 2 mandatos do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, ex-diretor da Federação Nacional dos Economistas, ex-conselheiro do Corecon DF, diretor da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB-DF, membro da Executiva Nacional da CTB, com experiência no setor da agricultura familiar, investimento privado na agricultura familiar, do MDA-MAPA. Hoje, atua na Escola Nacional de Gestão do Agro e Pecuária, ENAGRO do MAPA. Chamamos em seguida Patrícia Mazzoni. Especialista em Educação e Gestão Ambiental pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB, atua há 25 anos com elaboração e coordenação de projetos socioambientais no terceiro setor, setor privado e poder público. Foi consultora de sustentabilidade na Copa do Mundo FIFA 2014 no estado da Bahia, elaborou e implementou o plano de sustentabilidade e legados sociais da Copa na Bahia, atua como consultora do SEBRAE, com a elaboração de estratégias de sustentabilidade para mais de 30 eventos realizados no Distrito Federal, Bahia e São Paulo, tais como Feira do Empreendedor, Capital Motoweek, um evento de projeção internacional, Festival Coma, Na Praia, Porão do Rock, Bienal do Livro e da Leitura, Congresso Internacional Lixo Zero, entre outros. Integra a equipe de curadoria da rede pública e de festivais idealizado pelo SEBRAE DF em parceria com mais de 40 festivais do Distrito Federal. Chamamos em seguida o painelista Fernando Ribeiro. Possui mestrado em Planejamento Energético e Ambiental e MBA Executivo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de bacharelado em Ciências Sociais e formação em Biologia pela Universidade de Paris. Atuou na FINEP em diversos cargos como diretor de 2005 a 2016,
superintendente de 1999 a 2005 e chefe de departamento 1993 a 1996. Também representa a FINEP em conselhos e programas nacionais e internacionais, como SEBRAE, CNPq e PROSON. Participou de vários cursos técnicos sobre gestão, inovação e auditoria. Chamamos também para compor, finalizar essa mesa, Charles Daile. Diretor de Emergência, Riscos e Monitoramento Ambiental, engenheiro agrônomo pela UNB, especialista em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública pela FGV, mestre em Geoprocessamento e Análise Ambiental. Atua também na mudança do clima, qualidade do ar, gerenciamento de áreas contaminadas e atendimento a emergências ambientais. Pedimos aos senhores que tomem seus assentos, por favor, e convidamos o presidente Vilmar para dar sequência. Boa tarde. Quero agradecer inicialmente a Luciana Acioli, presidente do Corecon DF, pelo convite. Agradecer a presença de todos que estão aqui, agradecer aos painelistas, né, o Flauzino, Patrícia Mazzoni, Fernando Ribeiro e o Charles Dyer. Muito obrigado pela presença de vocês. Pelo currículo de vocês, nós precisávamos aqui de mais 2 dias para a gente poder, né, ter a oportunidade de falar, né, das experiências de vocês, com certeza. Estou muito feliz de estar com vocês nesse momento, feliz de estar aqui, viu, Luciana? Porque a realização desses eventos para fortalecer, né, o sistema de sobrevivência e fortalecimento da cultura dos economistas, né, é muito importante. Vejo que temos dificuldade né, de trazer todos que mereciam estar acompanhando, né, esses momentos muito importantes da nossa vida profissional, mas temos aí uma conexão que está, através do YouTube, levando informações a muitas pessoas que estão. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um grande abraço. Pode continuar, pode começar o Flauzinho, né? Declaro aberta esta mesa, então. Boa tarde a todos e todas. É uma honra imensa estar aqui neste evento, que é tão importante para o Centro-Oeste e também para o futuro econômico do país. A gente tem essa oportunidade, né? Agradecer o Conselho Regional de Economia, em nome da presidenta Luciana, que é anfitriã do evento, e os demais conselhos regionais que estão participando. E em nome do SINAEG, eu gostaria de fazer esse agradecimento e também aos patrocinadores, apoiadores, os presentes, os economistas e as economistas, os estudantes, né, para que fosse possível a organização desse 14º Enoeste, né, e a gente tem aqui um excelente encontro, né, que a gente tem desde a abertura promovido. Gostaria de fazer também uma saudação aos economistas da ERSE, né, que é uma carreira do setor público federal, e que tem desempenhado um papel muito importante para o desenvolvimento do país, né, o planejamento, e é fundamental para que a gente formule novas políticas e garanta a execução dos projetos e políticas implementadas no governo federal. Né, e ainda mais nesse momento, né, que a gente tem atravessado recentemente de crises, não só econômicas, né, como o economista sempre era chamado para discutir sobre as crises, mas também tivemos crises sanitárias, de saúde,
tivemos agora crises climáticas, né? Tanto da enchente no início do ano no Rio Grande do Sul e agora dessa seca e das queimadas que estão acontecendo, e principalmente aqui no Centro-Oeste. E esse painel tem tudo a ver, né, com a questão de inovação e sustentabilidade. E não poderia ser mais oportuno a emergência das questões climáticas, e que exige de nós, economistas, engenheiros, arquitetos, estatísticos, geólogos do Executivo Federal, a participação não só nas questões de impacto, mas na questão de formulação e prevenção. E criar modelos econômicos e produtivos para construir um futuro verdadeiramente sustentável. E como presidente do SINAEG e representante da ERSE, quero destacar nossos economistas de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar que atuam nesses enfrentamentos. Somos um exemplo de diferentes áreas de conhecimento que podem colaborar com as soluções que estamos planejando para o nosso país. A ERSE, como um conjunto de carreiras, tem essa expertise técnica, essa expertise acadêmica, essa expertise de pôr a mão na massa, na execução e na formulação. Então, gostaria aqui de fazer essa testemunha para fazer a valorização do trabalho do economista no setor público. No painel de abertura, teve essa discussão, e aqui está sendo sempre enaltecido, né, tanto pelos painéis antecessores, da formulação, que tem dinheiro, que tem planos, mas a gente não consegue ter mais continuidade. Então, a valorização e o trabalho que eu tenho que agradecer aqui, o Confecom e o Corecon DF, né, que tem nos auxiliados nessa questão da valorização dos profissionais economistas, para que a gente continue dando a continuidade. Nós, servidores públicos, né, por mais que tenha troca de governo, ou até trocas no próprio governo, né, para a questão política, a gente precisa dar continuidade ao que se foi planejado. E nesse subtema, inovação e sustentabilidade, avançando rumo ao futuro resiliente, toca em 2 pontos centrais para o desenvolvimento econômico da nossa região e do país. O Centro-Oeste, com seu forte potencial agropecuário e mineral, precisa de investimento em inovação para que possamos conciliar a produtividade e a preservação ambiental, a transformação digital e a indústria 4.0, né? E para promover a eficiência econômica e sustentabilidade. Contudo, é necessário que isso seja conduzido da maneira estratégica, com políticas públicas que incentivem práticas sustentáveis. E especialmente no setor agrícola, que é central para o Centro-Oeste. E, ao mesmo tempo, um dos grandes emissores de gases de efeito estufa, e, além de tudo, que acompanha isso, é o desenvolvimento de transporte, de logística e o desenvolvimento acadêmico e cultural da população. A economia circular e o fortalecimento da economia solidária são também estratégias que integram essa inovação e sustentabilidade. E, em tempos de emergência climática, o desenvolvimento econômico não pode ser desassociado de práticas que reduzam as desigualdades sociais e promovam a inclusão, que não tem só desenvolvimento fazendo exclusão. E precisamos criar uma base econômica mais diversificada e equitativa. Era isso, assim, que eu queria deixar um recado aqui, que a gente pode ser parceiros. Temos economistas em vários setores do setor público federal, na qual que a gente pode auxiliar nesse planejamento e sustentabilidade e inovação para o nosso próprio futuro. Obrigado. Muito obrigado, Flauzino. Sustentabilidade e inovação, com essas informações, né, estamos abrindo o painel e vamos dar continuidade. Próxima. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Boa tarde a todos. Essa é uma solução de acessibilidade que a gente usa, porque se tiver alguma pessoa com deficiência visual, às vezes eles não conseguem localizar onde estão os painelistas, porque eles vão se direcionar às caixas de som. É uma grande oportunidade, assim, eu nunca nego uma oportunidade de falar sobre um tema que é um tema que me move, né? Não só na minha atividade profissional. Então, aqui quem me convidou foi o Sebrae, né? Eu sou consultora do Sebrae DF, como foi ali apresentado. E assim, gente,
eu queria trazer muito mais reflexões para a gente poder se inspirar e sair do óbvio, da necessidade, da emergência de olhar para essa temática, né? Eu tenho aproveitado esses momentos muito mais para fazer provocações e reflexões necessárias para que a gente possa assimilar e se apropriar desse tema que parece que virou um lugar comum, que todo mundo fala, mas a gente não se apropria na prática, né? Então, primeira coisa, né? O que a gente quer sustentar quando a gente fala de sustentabilidade? O que a gente... Hoje eu tive numa palestra falando sobre a mesma coisa na Nova Cap. Nova Cap, quem é do Distrito Federal, né, está aí fazendo 68 anos, e aí hoje eles me chamaram para fazer uma fala de sustentabilidade. O que a gente quer sustentar, afinal? A vida. É simples, gente. Sustentabilidade é a nossa capacidade de assimilar, de perceber, de se apropriar da necessidade de sustentar a vida. E é muito pertinente a gente estar trazendo esse tema num momento de tanta crise. Crise social, crise ambiental, crise econômica, crise das relações humanas, crise da saúde emocional. Brasil foi eleito o quarto país mais ansioso do mundo, um péssimo indicador para a gente. E como é que a gente se sustenta? Como é que a gente quer trabalhar com sustentabilidade se a gente não tem saúde emocional? Então, o que a gente quer sustentar, gente, quando a gente fala de sustentabilidade? Sustentar a vida e não qualquer vida. Com que qualidade a gente quer sustentar a vida? E parece fazer muito sentido quando a gente traz essa reflexão, Vilmar, né, a todos aqui da mesa, que, obviamente, é um tema transversal. Meu sonho é que daqui a pouco a sustentabilidade não vai ser mais uma profissão e uma área, porque a gente vai ter se apropriado tanto disso em qualquer profissão, em qualquer situação, que ela deixa de existir enquanto uma área. Eu fui sócio uma época de um arquiteto holandês, e a gente trabalhava sustentabilidade, arquitetura sustentável, e ele falava, engraçado, no Brasil vocês falam educação ambiental. A educação já não teria que trabalhar esses aspectos? Vocês falam de arquitetura sustentável. A arquitetura já não tinha que ter isso na sua essência, no seu core, na sua perspectiva, na sua motivação? E desde então eu faço essa reflexão para a grande área da sustentabilidade. Então, assim, se sustentabilidade é um lugar, um mindset, um modo de pensar e de estar no mundo, gente, para sustentar a vida das pessoas e a vida de qualquer espécie, o que os economistas têm a ver com isso? Inclusive, a economia, né, o aspecto econômico é um dos tripés da sustentabilidade social, ambiental e econômico. Então, o que a gente está fazendo nos nossos ambientes domésticos, profissionais e onde quer mais que a gente circule, que a gente trata desse tema de forma séria, de forma estratégica. Vocês viram ali, eu trafego hoje muito na área de uma grande economia no Distrito Federal, que é a economia criativa. Né, que a economia, como vocês viram ali, meu currículo está muito focado hoje em eventos. Eu verticalizei, eu decidi uma área que eu queria trabalhar, falei, é aqui que eu quero gerar impacto, é na economia, na cadeia produtiva de eventos, que é super forte no Distrito Federal. E aí eu verticalizei ali, e ali a gente está fazendo transformação na cadeia produtiva. É isso, gente. Então, a gente tem que sair temos que fazer, temos que olhar, temos que discutir, temos sempre refletir, né? Mas a gente está no momento do fazer. Tem gestores públicos aqui? Tem. Tem, de repente, empreendedores aqui? Tem. Tem acadêmicos aqui? Tem. Tem estudantes e futuros profissionais? Tem. Sustentabilidade é para todos vocês, para todos nós, cabe em todos esses lugares. Né? E, lógico, eu gosto muito de trazer, quando a gente fala de sustentabilidade, a percepção de transformação de mundo da tal da Agenda 2030 dos 17 ODS. Né? Assim, já virou lugar comum e, ao mesmo tempo, a gente não sabe, às vezes, nem o que é, né? E como é que trazer isso de forma pragmática, né? Para o nosso impacto de trabalho. Né? Então, eu gosto muito da Agenda 2030 porque para mim, ela vai de A a Z na sustentabilidade. Ela fala de combate à fome, à pobreza, ela fala de paz, gente.
Como é que vai sustentar uma sociedade e uma vida, Vilmar, sem paz? Ela fala de parcerias. A ONU insiste em falar que os outros 16 ODS vão acontecer na medida que a gente consegue fortalecer a rede de parceiros. Redução das desigualdades, mudanças climáticas, educação de qualidade, inovação está dentro desse grande guarda-chuva. Há de se inovar para incluir pessoas, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja nos espaços econômicos, onde quer que seja. Então, eu gosto muito de ter como referência, quando a gente fala de sustentabilidade, a tal da Agenda 2030. Gente, sustentabilidade, Agenda 2030 e ESG é o nome que a gente queira dar. Não é mais coisa de papo de uma tribo. Obrigada. Foi. Não é mais papo para um grupo de pessoas e de profissionais. Então, o que que dentro de um conselho, o que que dentro de uma empresa, o que que dentro de um órgão público, a gente pode ressignificar em relação a essa percepção e, de fato, transversalizar a sustentabilidade no nosso core, na nossa estratégia, na nossa forma de pensar e estar naquela instituição. Hoje, o Sebrae DF, a gente está fazendo um trabalho junto com o Sebrae, e é só um case, e serve para todos os outros espaços institucionais, de olhar para dentro e tentar transversalizar a sustentabilidade nas suas compras. É óbvio, gente, isso é beabá, isso é alfabetização. O que a gente compra, como a gente compra, de quem a gente compra. Olha, se eu estou comprando, eu sou indutor de um mercado, de uma economia circular, de baixo carbono, etc., etc., que faz inclusão socioprodutiva, que trabalha com redução de desigualdades, que trabalha com inovação. Né? A ideia é que quando um micro e pequeno empreendedor, né, um empreendedor de uma micro e pequena empresa, for procurar o Sebrae para um plano de negócios, sustentabilidade tem que estar ali. Porque hoje como é que funciona? Sustentabilidade é uma solução. Gente, quem é que acessa uma solução de sustentabilidade de micro e pequena empresa? Ninguém. Ninguém. Pouquíssimos. Os eventos estão fazendo isso. Por quê? Porque os patrocinadores estão exigindo sustentabilidade, então a cadeia produtiva de eventos está indo atrás do tema. Ou seja, existem algumas instâncias que elas são muito indutoras de uma cultura e de uma política. Então, na hora que o Sebrae coloca que sustentabilidade, quando as pessoas vão lá, os empreendedores vão buscar uma consultoria de gestão financeira, sustentabilidade tem que estar ali. De elaboração de plano de negócios, de RH, do que seja, de marketing, sustentabilidade tem que estar ali. Vocês percebem como é mais estratégico, mais eficiente a gente poder trabalhar sustentabilidade quando a gente assimila que é a necessidade de sustentar a vida, é um tema transversal e cabe a qualquer profissional. Só que isso é um mindset, isso é uma maneira de pensar a sustentabilidade. Sustentabilidade não é uma solução. O que eu vou fazer com o meu resíduo? Vou fazer uma estratégia de compensação de carbono. É isso também, gente. Mas a gente precisa sair desse lugar exclusivamente. Me assusta muito o Brasil ser o quarto país no ranking da ansiedade. Gente, se as instituições públicas, privadas, se nós profissionais, que às vezes somos líderes de equipe, não olharmos para a saúde emocional e mental, gente, não tem produção não, e a economia vai para o ralo, né? Então, assim, um dos 5 eixos de trabalho do Comitê de Sustentabilidade do Sebrae DF, um dos 5, a gente não abriu mão, saúde e bem-estar, porque é estruturante. Ora, se a sustentabilidade é a nossa capacidade de sustentar a vida, olhar a qualidade da saúde emocional e mental das pessoas, que está muito adoecido, é fundamental. Qual é a quarta causa-morte do jovem brasileiro, gente? Quem se atreve? Suicídio, gente. É muito triste. A nossa juventude, a quarta causa-morte é suicídio. O que isso tem a ver com sustentabilidade? Como é que eu vou sustentar a vida com jovens que estão desistindo da vida, gente? Então, programas como Acredita ou os espaços que a gente senta, como é que a gente está olhando esse jovem? E aí tem um outro dado. Estimular o empreendedorismo no nosso país é uma questão de segurança nacional. Essa fala não é minha. Segurança nacional. Minha filha de 24 anos foi trabalhar em São Paulo. Trabalha todos os dias na mesma empresa. Ela é o quê? PJ.
Essa é a nossa realidade. Então, fomentar o empreendedorismo na juventude, na escola, é uma questão de segurança nacional, porque não vai ter essa modalidade de carteira assinada. Mas fomentar o empreendedorismo é só ensinar um ofício, ensinar a gestão? Não, gente. Fórum Econômico Mundial, 90% das demissões no mundo corporativo se dão por quê? 90%. As pessoas são admitidas por competência técnica, por bons currículos, e são demitidas por aspectos comportamentais, falta de as tais das soft skills, habilidades socioemocionais. Então, não adianta a gente... Eu queria muito ter feito essa provocação, mas eu fiquei com receio de ser, né, enfim, talvez um pouco agressiva, mas qualquer processo de qualificação profissional que tenha a ver com sustentabilidade tem que trabalhar, gente, os aspectos socioemocionais. Não adianta trabalhar só o saber fazer uma costura, né? O catador ser um bom catador, ser um bom gestor daquele pequeno negócio, e a gente não trabalhar esse aspecto que está tão adoecido, que é da saúde mental e emocional. Isso tem a ver com sustentar a vida, isso tem a ver com sustentabilidade. Estou trazendo elementos, tá, gente? Esse é um tema que muito me move, que me apaixono, e são vários os aspectos e várias dimensões. Eu estou querendo trazer de forma muito pragmática alguns indicadores, alguns olhares que a gente não precisa abraçar tudo, sustentabilidade abraça muita coisa, né? Basta olhar para a tal da Agenda 2030 com 17, dentro dos 17 ou 10, não sei quantas, cento e tantas metas, né? Mas a gente poder, gente, entender que quem é de Brasília, eu sei que tem pessoas que não são do Distrito Federal, ou que também são de outros estados, porque estão falando em pandemia de incêndios, né? E a gente fala isso como se fosse uma coisa assim, enfim. O que isso tem a ver, né, com a capacidade de sobrevivência? O que isso tem a ver com a economia de um país? Tudo. Então, chegou no momento, gente, que não é papo mais de especialistas da sustentabilidade. Chegou o momento de uma responsabilidade compartilhada de uma sociedade. Minha filha fala assim: mãe, eu não acredito que eu escolhi para nascer nessa época. Mas dizem que foi, mano. Agora você vai ter que ser resiliente. Porque a gente não fala mais de compensação ambiental. A gente fala da nossa capacidade de adaptação, porque agora a gente vai ter que se adaptar a essas condições. Não vai voltar mais o que era, pelo menos para a nossa geração. Porque pode ter uma excelente estratégia de recuperação, né? E eu não sei nem se volta ao que era, mas, né? Enfim, a natureza não é tão previsível assim, né? Mas a nossa capacidade de ser resiliente, a nossa capacidade de adaptação. E aí, gente, tem uma outra abordagem que eu gosto muito também nesse tema, que não sei, enfim, é uma forma também de pensar a sustentabilidade. Eu venho de uma escola, que é a nossa querida, maravilhosa Universidade de Brasília, e lá eu tive a grande oportunidade de fazer parte de um grupo de pesquisa composto de educação e gestão ambiental, que era composto muito por antropólogas, psicólogas, tinha educador físico, enfim. E a gente trabalhava com a abordagem das 3 ecologias. Né? Como falar de sustentabilidade no viés das 3 ecologias? Que 3 ecologias são essas? É a ecologia do ser, ecologia das relações e ecologia da natureza. Como é que a gente quer fomentar relações de cuidado e respeito fora com a natureza, se a gente tão pouco estabelece relações de cuidado e respeito, às vezes, com a gente? Então, a ecologia do ser é a capacidade de cuidar de mim, ecologia das relações, a capacidade de cuidar e ter relações de respeito com o outro, e a capacidade de estabelecer relações de cuidado com a natureza. Então, quando a gente tem uma visão mais sistêmica, mais profunda sobre o grande tema da sustentabilidade, a gente começa a gerar impacto, gente, de fato. Enquanto sustentabilidade for o que a gente faz com o resíduo, o que a gente faz com, né, com as estratégias aí de mudanças climáticas, que é isso também, gente. Mas a gente precisa ver a sustentabilidade sob uma ótica mais complexa no sentido de mais completa, mais multidisciplinar e transversal. E aí tem um aspecto muito importante que é a autorresponsabilidade, né, Vilmar? No lugar que você senta. Aqui, gente, a gente tem pessoas que eu fico impressionada na leitura do currículo das pessoas que sentam aqui. Vocês sentam em lugares de decisão, de tomada de decisão. O poder de impacto que vocês têm de induzir novas culturas é sensacional. E pode ser que amanhã você não esteja nessa cadeira. É tudo muito efêmero, né? Então, enquanto a gente está numa cadeira,
seja eu na minha cadeira de consultora trabalhando em eventos do Distrito Federal, seja vocês em cadeiras estratégicas, né, de poder público federal, local, enfim, conselhos, enfim. Gente, o poder de indução que vocês têm é fabuloso, mas isso também é um poder de responsabilidade e compromisso proporcional, né? Então, assim, quando a gente, né, quando me convidaram para falar, eu sempre fico, bom, sustentabilidade é um tema tão abrangente, né? Eu falei, eu não vou trazer tema, gente, que o chat GPT ou que o Google traz, né? As notícias, as manchetes dos bons jornais trazem. Porque isso a gente já sabe, gente. A gente já sabe da necessidade, a gente já sabe da realidade, a gente já sabe do senso de urgência, a gente já sabe o que atitude causa, né? Qual consequência. Então, eu sempre gosto de aproveitar esse espaço, gente, para trazer reflexões que trafegam num campo mais comportamental, porque falar de sustentabilidade é falar de comportamento. Basicamente é falar de comportamento, de escolhas e comportamento. Então, que comportamentos a gente assume ter para contribuir com a capacidade de sustentar a vida? Isso para mim é sustentabilidade. E aí, cada um tem a sua motivação, tem onde pulsa, tem onde move, onde mexe. Ninguém aqui vai resolver o problema do planeta sozinho, mas algum impacto a gente pode gerar. E aí, para fechar a minha fala, foi falada aqui numa moça que estava como público na mesa anterior, ela falou dos negócios de impacto, né? Falando um pouco aí de economia, falando um pouco da área de vocês, que não sei se é do entendimento de todos, né? Mas negócio de impacto é um movimento que já cresceu, é uma montanha-russa danada, já cresceu, e hoje está começando a crescer, porque os investidores estão começando a olhar para os negócios de impacto, que é um negócio de impacto, gente, ele para ser classificado como um negócio de impacto, tem lugares que se chama de negócio social, enfim, não é o trabalho do terceiro setor, é negócio, é empresa onde o core daquele negócio é resolver uma dor social e ou ambiental. Normalmente eles estão nas periferias, eles estão nas comunidades, porque é alguém com muito propósito em relação a alguma temática, que abraça aquilo, vê uma oportunidade e aquilo vira um negócio. Então, eu acho muito legal poder trazer essas soluções que parecem pequenas, mas elas têm grande impacto, porque elas são muitas. É igual a agricultura familiar, são pequenas, mas são tantos que colocam o alimento em 80% na mesa do brasileiro. É a agricultura familiar. Não sei se esse dado está atual, mas, né? 60, diminuiu. 70, tudo bem. Obrigada por ter me atualizado. Mas negócios de impacto em quantidade também, assim como a agricultura familiar, pode gerar um grande impacto para essa juventude que está tirando a vida. Porque o jovem hoje ele se move muito por propósito, seja de qual realidade econômica que ele esteja. Então, pensar em estratégias de fomento ao empreendedorismo dentro do viés do negócio de impacto me parece também estratégico para gerar economia, para poder gerar inclusão, gerar percepção de valor, fazer entregas sociais e ambientais para uma sociedade. Eu estou falando de negócio, tá, gente? São os negócios de impacto. Teve um evento há uns 10, 15 dias sobre negócios de impacto e foi muito interessante, porque aí, ao invés dos negócios de impacto apresentar os seus pitch decks para os investidores, o evento inverteu a lógica, colocou os investidores para falar para os empreendedores de negócios de impacto para onde que eles estão olhando, aonde que eles querem financiar, o que que eles querem fortalecer, quais são as fragilidades dos negócios de impacto, que estão sem indicadores definidos para poder, né, mensurar ali seus impactos, enfim. Então, foi muito legal essa lógica. Então, gente, aonde estamos sentados, onde quer que seja, qual é o nosso papel de olhar para essas questões? Né? E aí, enquanto conselho, como trabalhar esse tema de forma estratégica para que a sustentabilidade de fato permeie, para que a sustentabilidade de fato seja uma prática. Porque sempre fica aquela coisa, precisamos, né, fomentar, fazer, precisamos, mas o que de fato a gente pode, né, iniciar dentro da nossa jornada? Então é isso, esse é um assunto que se deixar que enfim, acabo me delongando muito, estou super à disposição.
É muito claro ver que quando há 10 anos a gente começou a trabalhar essa temática, eu tive a oportunidade de fazer isso na Copa do Mundo, mas era um outro viés. Mas há 10 anos, quando a gente começou a trabalhar a sustentabilidade na cadeia produtiva de eventos, o tanto de impacto que isso gerou nas produções, nas comunidades, nos fornecedores, nas políticas públicas de incentivo à cultura. Hoje, as políticas públicas de incentivo à cultura já colocam sustentabilidade. Nas políticas de patrocínio das grandes empresas, que hoje já têm sustentabilidade como regra de uso do recurso. Se tiver alguém aqui que gere, gente, algum fundo, seja público, seja o que for, sustentabilidade tem que estar ali como regra. Como regra, quer usar recurso? Seja recurso não reembolsável, seja recurso de crédito. Tem que ter sustentabilidade como estratégia, né, de uso daquele recurso. E aí temos que capacitar as pessoas, de repente, qualificar as pessoas para elas entenderem o que é isso na prática, como é que se... E aí, na hora que a gente coloca isso, a gente está fomentando uma cadeia produtiva ou várias cadeias produtivas locais para darem conta daquilo. Então, a gente está fomentando a economia na lógica da sustentabilidade. Então, era isso. Super obrigada pela oportunidade. E aí, eu estou à disposição para depois a gente continuar a fala. Obrigado, Patrícia Mazzoni. O tema tão instigante que eu acho que nós vamos passar aqui de uma forma muito correndo. E caberia realmente a gente discutir isso com uma profundidade muito, né? Acho que os próximos Enans nós vamos colocar um tema de cabeça de cada vez, de cada dia, viu, Luciana? O próximo Eneoeste, né? Nos próximos vamos colocar um tema de cada vez para discutir o dia inteiro, porque aí realmente a gente aprofunda o que é necessário e suficiente. Dando sequência, vamos ouvir o Fernando Ribeiro fazendo a sua abordagem. Boa tarde, pessoal. Agradeço em nome da FINEP o convite. A Julieta, colega minha, esteve ontem à tarde aqui com vocês, num painel, então imagino que ela tenha já feito uma apresentação mais institucional, com as linhas de financiamento. Então, eu vou poupar vocês um pouco disso. Vou comentar rapidamente, mas ao invés de usar a apresentação que eu tinha pensado, comentar um pouco primeiro o que é a FINEP. Eu estou representando aqui a FINEP. Nós somos uma agência federal de fomento, financiamento à pesquisa e à inovação. E a gente pode sempre perguntar, bom, mas afinal de contas, com o que a gente está lidando e por que esse é um tema importante, né? Quer dizer, a gente vive num país que é um país com mais de 210 milhões de habitantes, né? Nós recentemente passamos, né, uma crise sanitária que mostrou para a gente o quanto a questão do conhecimento, do domínio tecnológico, da inovação pode ser crítico para um país. Às vezes, em momentos de tranquilidade, de paz, quase de harmonia, né? Assim, a gente não percebe tanto isso porque o mercado resolve, né? De uma certa maneira. Você compra e busca onde quiser, né? Mas ficou claro para a gente que dominar determinados processos, ter capacidade de produção, capacidade de atender a população, se tornava crítico. Não tão distante ainda, início da guerra Ucrânia e Rússia, o acesso a insumos, sobretudo insumos para o setor do agropecuário de uma maneira geral, fertilizantes, insumos de uma maneira geral, mostra um setor tão pujante, tão próspero no Brasil, quão dependente e quão vulnerável ele pode ser, com o impacto que isso pode ter do ponto de vista de toda a estratégia de desenvolvimento econômico e, consequentemente, também de bem-estar social. Então, o nosso trabalho é um trabalho muito de promover, de apoiar a pesquisa, apoiar a inovação, sempre pensando no processo, imaginando que isso deve ser a base para um processo de desenvolvimento econômico, processo vamos dizer, de atendimento ao bem-estar social de uma forma que seja sustentável, né, ao longo, né, do curto, médio e no longo prazo, né? Enfim, quando a gente fala de pesquisa, fala de inovação, não adianta, não dá para a gente pensar amanhã. A gente tem que pensar amanhã, mas tem que pensar daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, porque o ciclo, né, de geração de conhecimentos, de apropriação disso na forma de um serviço, de um produto, pode ser um ciclo muito longo, né? Fármacos, por exemplo, às vezes você tem um ciclo de 10 anos para colocar. Quando houve a crise do Covid, todos lembram a dificuldade que foi de acessar as coisas mais básicas, máscara, respiradores, para não falar das vacinas.
as vacinas em um ano e meio. O Butantan e Fiocruz conseguiram atender de alguma maneira a partir de parcerias que já tinham com instituições, com outras instituições na China, na Inglaterra, enfim. Só que o Brasil continuava muito dependente, porque o princípio ativo, que é o que está na base, nós não tínhamos e não continuamos não tendo. Temos para outras doenças, mas não para aquela. Então a gente começou naquela época, além de apoiar a Butantan, a Fiocruz, nessa coisa mais imediata, começamos a falar, não, a gente precisa, com a população que temos, com a necessidade de atender, de garantir, nós temos um sistema único de saúde, que é um sistema bastante complexo. As pessoas criticam, mas são poucos países que têm um sistema público tão sofisticado, com uma abrangência tão grande, com a capacidade de atender um número tão grande. Eu me vacino aqui no posto público, aqui na Sul. Vou lá, espero 10 minutos, sou atendido, tomo as vacinas que precisam tomar, enfim. Então, com toda a crítica que, eventualmente, a sociedade, o cidadão pode fazer, é um sistema complexo, muito abrangente, enfim. E tem as suas vulnerabilidades. O tema da vacina, por exemplo, foi essa. A gente começou a apoiar, então, um projeto que é liderado pela Federal de Minas Gerais, que é exatamente para a produção de vacinas com princípios ativos desenvolvidos no Brasil, né? Esse é um processo que pode demorar 10 anos. Então, assim, quando a gente fala de pesquisa, de inovação, a gente precisa ter esse olhar. Quer dizer, para que o processo de desenvolvimento, para que a questão do atendimento ao bem-estar da sociedade seja sustentável, é preciso que a gente tenha boa base científica, tenha uma boa base tecnológica, domínio tecnológico e capacidade de inovar e fornecer soluções para a sociedade, né? O papel da FINEP, de uma certa maneira, é ajudar nisso. Existem muitas outras entidades, muitos atores que atuam nesse segmento, mas a FINEP é uma delas, né? E aí eu vou comentar um pouco rapidamente como a gente faz. A gente trabalha com as universidades, com os institutos tecnológicos. Se tiver alguém aqui que é vinculado a alguma universidade, possivelmente já teve algum apoio da FINEP ou utilizou algum laboratório, alguma infraestrutura que contou com o dinheiro da FINEP. Empresas, apoiamos também as empresas com recursos não reembolsáveis, na forma de subvenção econômica, com crédito, não pode dizer subsidiado, né? Enfim, mas crédito em condições que sejam compatíveis com aquilo que a empresa necessita para correr, vamos dizer, superar o risco daquele processo de inovação. Sempre lembrando, né, que inovação é risco tecnológico elevado, longo prazo de maturação, né, normalmente, muitas vezes resultados que não são necessariamente apenas apropriados por aquele que está desenvolvendo aquele conhecimento, aquela inovação, né, e é um processo também que pode gerar uma série de externalidades para diferentes atores da sociedade. Isso que, de uma certa maneira, inclusive, justifica a participação de uma empresa pública, de uma agência de fomento nesse processo, né? Então, a gente entende que a gente tem um papel relevante, né, em apoiar o processo de desenvolvimento econômico, de bem-estar social, e, por outro lado, entendemos que esse é um papel em que o Estado tem que estar presente, não é alguma coisa que a sociedade, as empresas ou as ICTs isoladamente conseguem dar cabo e funcionar. Então, a gente opera dinheiro não reembolsável para as universidades, recursos de subvenção para as empresas, alguma coisa de investimento para nichos muito específicos de empresas, startups de base tecnológica que precisam de uma modalidade de apoio que não é nem de crédito, nem de subvenção. Então, a gente participa, investe e faz uma aposta em que aquilo possa dar certo, torcendo para que aquilo possa, evidentemente, dar certo e se transformar num excelente caso de sucesso. E operamos também com recursos de crédito, né? Evidentemente, operando nesse ambiente público, a gente fica muito à mercê das prioridades governamentais. O governo de plantão pode ter visões muito diferentes. Mudamos da água para o vinho em 2 anos, né? Eu estou há muito tempo trabalhando nessa área, então, infelizmente ou felizmente, passei por ciclos muito diferentes, né? Enfim, acredito que isso não seja diferente em outras áreas da nossa sociedade. Mas, enfim, o momento atual é um momento propício, próspero, interessante. A gente conseguiu recuperar uma parcela considerável
do orçamento que a gente precisa para o desenvolvimento das nossas atividades, né, com recuperação de todos os recursos que temos vinculados a fundos que são gerenciados pela FINEP, com mecanismos de proteção que evitam um contingenciamento desses recursos, o que nos permite planejar e propor e trabalhar em torno de ações de uma dimensão já bem mais significativa e nos permite, inclusive, olhar mais para o médio e para o longo prazo, né? Nessa linha que eu comentei, o tema da sustentabilidade ele está sempre presente. Assim, quer dizer, ele é um tema bastante transversal. Em todas as nossas ações, evidentemente, há uma preocupação, né, em que a questão, vamos dizer, mais imediata, do ponto de vista, a mais óbvia, né, do ponto de vista de impacto no ambiente, de impacto, vamos dizer, na qualidade de vida das pessoas, que isso esteja sempre presente, né? Enfim. Então, nós, nesses últimos 2 anos, nós lançamos um conjunto muito grande de iniciativas que dialogam com esse tema da sustentabilidade. Então, por exemplo, olhando para as universidades, institutos tecnológicos, lançamos nesse último ano um mega edital, cerca de 500 milhões de reais, para a melhoria da infraestrutura de pesquisa em 5 grandes áreas de conhecimento. Saúde era uma delas, tem um componente relacionado mais com defesa, porque é um tema em que ou você faz ou você está sujeito a cerceamento, a dificuldade de acesso a determinadas tecnologias, mas 2 temas muito importantes, quer dizer, que foi o tema da transição energética, então tecnologias relacionadas à infraestrutura que apoiem pesquisa na área da transição energética, da transição ecológica e da transformação digital. São todos temas que dizem muito respeito ao tema, vamos dizer, desenvolvimento econômico, bem-estar social e sustentabilidade, né? Ainda ficando no ambiente das ICTs, fizemos recentemente um mega edital também, voltado mais especificamente para apoiar infraestrutura de pesquisa na Amazônia, e aí pensando não só apenas no tema da bioeconomia, que é o tema mais presente, como repensar um modelo de desenvolvimento para a região que não seja o modelo que a gente tem visto aí, que provavelmente está na origem de boa parte da crise, vamos dizer, ambiental que a gente enxerga na região hoje em dia. Então, imaginar sempre que, quem sabe, se a gente tiver um olhar mais inteligente, poderíamos aproveitar melhor os recursos que estão na região, agregar valor e gerar um novo ciclo de desenvolvimento. Mas, para além disso, há questões que são muito específicas, por exemplo, gestão de recursos hídricos. É difícil a gente pensar, 10 anos atrás, talvez a gente não pensasse que a Amazônia precisasse de uma política de gestão de recursos hídricos. Hoje, quando a gente olha aquela foto, aquele filminho lá de Tabatinga, a gente fala, está maltratado, né? E aí olha para o Pantanal e olha para uma série de regiões do Brasil, a gente sempre achou que o Brasil, que era uma das características do Brasil, né, assim, a abundância, né? A abundância de água, de recursos naturais, enfim, ser um país abençoado por Deus, como dizia ali o Jorge Ben, né? Enfim. Mas aí por aí seguimos, enfim. Então, assim, fizemos um edital muito grande agora na área de infraestrutura de pesquisa na área da Amazônia, mas pegando temas que dizem respeito ao desenvolvimento sustentável da região, inclusive pensando em tecnologias que podem melhorar a qualidade de vida daquele que vive lá. Então, tecnologias relacionadas com saneamento, tratamento de resíduos, mas também tecnologias que permitam o melhor aproveitamento e uma agregação de valor nesse processo de uso vamos dizer, dos insumos, né, dos produtos daquele bioma, né? Olhando para o segmento das empresas, nós praticamente, nesse momento, a gente tem alguma coisa em torno de quase 3 bilhões em editais para projetos de pesquisas em diferentes áreas. Eu vou ficar com aqueles que dizem mais respeito ao tema. Só, por exemplo, para a agricultura familiar, pensando em tecnologias que tornam mais sustentável e que permitem e que agreguem um valor à economia familiar. Sempre lembrando que a economia familiar
ela é quem garante o abastecimento da nossa mesa, né? Quer dizer, 70%, 80% daquilo que a gente come vem de agricultura familiar. É o feijão, é o arroz, é o tomate, são as frutas, enfim. Tudo isso vem praticamente da agricultura familiar, né? Evidentemente, você tem um segmento, né, de pecuária, né, que a gente pode estar olhando para um segmento de agricultura mais empresarial, mas a agricultura familiar tem um peso muito expressivo na economia brasileira e no atendimento às necessidades da população. E ao mesmo tempo, é pouco capitalizado e muito carente de tecnologias que sejam adequadas às suas necessidades, né? Necessidades do ponto de vista dos insumos, das sementes, do material genético que é utilizado, técnicas de manejo agrícola, técnicas de manejo florestal, maquinário adequado, né? Uma das chamadas que nós estamos trabalhando é uma para máquinas agrícolas de uma maneira geral, não só para plantio, colheita, etc., mas também para trabalhar sistemas agroflorestais, então máquinas que permitam melhor uso do solo, sem uso do fogo e coisas do gênero, enfim. E o que a gente viu nessa empreitada, trabalhando muito com o pessoal do MDA, era que é um segmento pouco capitalizado e que incorpora muito pouco tecnologia, que com pouco esforço você consegue melhorar muito a produtividade e a sustentabilidade daquele negócio, reduzindo, inclusive, consumo de água, consumo de insumos químicos que podem ter impacto no meio ambiente, uma série de outras coisas. Enfim, também desenvolvemos algumas ações específicas no segmento de transição energética, com foco, evidentemente, sempre em renováveis, então, olhando biomassa, solar, eólica, olhando também políticas para absorção de carbono, né? Enfim, então, segmentos que hoje são tem um forte impacto, né, no lançamento de CO2, claro, petróleo e gás, por exemplo. Hoje você já se discute uma série de tecnologias que permitem você ter absorção de carbono nesses processos, imaginando que o processo, inclusive, de transição energética, ele não é alguma coisa que acontece em um ano. A gente provavelmente não vai, quer dizer, petróleo e gás, certamente não poderemos prescindir de petróleo e gás nos próximos 30 anos. Essa transição ela é um processo de transição lenta, mas existem tecnologias que permitem a gente tornar também esses negócios que tradicionalmente têm grande impacto para o clima, para o microclima das cidades, etc., né? Enfim, em negócios mais sustentáveis do ponto de vista, né, do ambiente e do próprio bem-estar das pessoas, né? Enfim. E por aí vai, então a gente tem um conjunto grande de iniciativas e que estão abertas e que devem ser acessadas pelas empresas. Enfim, a gente está testando um modelo novo de financiamento, no caso daquilo que depende de edital, que é lançar o desafio, definir quais são as condições de acesso, os critérios para julgamento, para acesso, os critérios de elegibilidade, os critérios de mérito, define qual é o objetivo, quais são as metas que a gente deseja alcançar e aponta lá dizendo o seguinte: a gente tem tantos milhões, fica aberto enquanto tiver dinheiro. Diferente dos editais tradicionais que a gente costuma ver, em que você tem uma data certa para submeter o seu projeto, às vezes você não está pronto e perde a oportunidade. Então, a gente agora vem tentando trabalhar com a ideia de que a gente possa dar mais previsibilidade e atender melhor com isso, vamos dizer, ao interesse geral, né, das instituições, das empresas, das ICTs que atuam nessa área. Ainda também nesse segmento das empresas, eu comentei sobre a agricultura familiar, tem editais focados especificamente na área de transição energética, já mencionei, também para a agricultura de grande impacto econômico, então, o grande agronegócio. Para esses também a gente desenvolveu uma série de um edital de grandíssimo porte, alguma coisa próxima de 300 milhões, pensando na questão de produção de insumos, pensando na questão de menor consumo de água, melhor aproveitamento, né? Aproveitamento de resíduos, enfim, trabalhar com todo o conceito, né, de reaproveitamento, reuso de resíduos, pensando na questão de máquinas agrícolas e de técnicas, de uma maneira geral, que tornem o negócio mais produtivo e que tenha menos impacto, vamos dizer, no ambiente de uma maneira geral. Aqui sempre a gente pensa de uma maneira assim, quer dizer, quando a gente pensa sustentabilidade, a gente sempre pensa isso de várias maneiras.
uma forma da gente pensar é o impacto direto no meio ambiente, né, poupar insumos, etc. Mas vai muito além disso. Isso envolve também a possibilidade da gente olhar que para um país do nosso tamanho, com essa população que temos, com esse mercado que temos, com um tecido econômico que é bastante diversificado, ao apontar, ao trabalhar em torno dessas iniciativas, a gente traz também oportunidades de desenvolvimento de novos negócios. Entendeu? Então, assim, quando você olha para o grande agro, você olha quem são os grandes fornecedores de máquinas agrícolas. São 2, 3 grandes empresas multinacionais. E aí você encontra, sei lá, uma Valtra, que é uma empresa que está lá no sul, que também fornece alguma coisa. Aí você vai olhar como é que é o processo de desenvolvimento tecnológico de uma dessas grandes fornecedoras multinacionais. É fechado. Né? São processos absolutamente fechados. Eles identificam a necessidade aqui, desenvolvem lá fora, trazem o maquinário para aqui. Entendeu? Então você fala, bom, mas por que a gente não pode participar desse jogo? Por que isso não pode ser também uma oportunidade de geração de negócios para empresas que estão instaladas aqui e querem ter um processo de inovação mais aberta, gerando, portanto, mais oportunidade, mais geração de renda, mais geração econômica, né, para o país e mais geração também de possibilidade, quer dizer, de oportunidade em termos de geração de empregos altamente qualificados. Então, o nosso olhar, quando a gente pensa essa questão, vai muito nessa direção, quer dizer, aproveitar o que é o Brasil, com toda a sua complexidade, com todo o seu tamanho, trazer a questão da geração de conhecimento, da pesquisa e da inovação para a base desse processo de desenvolvimento econômico e de atendimento ao bem-estar da população, de maneira que a gente possa ter um olhar mais sustentável aí no médio e no longo prazo. Então, assim, esse seria o meu recado inicial. Aí, se quiserem, claro, eu posso falar dos editais, tem uma apresentação que eu trouxe, ela está aí. Se quiser, eu falo especificamente de algum edital, está tudo aí colocado bonitinho, tá bom? Mas eu fico à disposição de vocês. Eu fico em Brasília, o Felipe tem um escritório aqui, onde é o prédio, ali na L2, ali próximo ao CNPq, e a qualquer momento eu estou à disposição de quem quiser conversar sobre esse tema, tá bom? Muito obrigado. Gente, só um minutinho, Vilmar. Como a nossa mesa acabou que ela se estendeu, eu 6h30 dou aula, então, assim, 6h20 no máximo, então eu já peço desculpas, Charles, porque pode ser que a coisa acontecendo, eu tenha que sair de fininho, eu já peço desculpas, enfim, estou bem constrangida com isso, mas atrasou bastante, né, essa nossa mesa, então, tá, Vilmar? Então, pode ser que 6h20 eu me levante aqui caladinha. Vai dar tempo. Tá tranquilo, não vai? Prefere o momento ou aproveitar a oportunidade para já fazer o certificado para ela? Não. A não. fala vai ser rápida. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Eu queria brevemente comentar que a fala do Fernando é bastante instigante para a questão de diversas perguntas que teríamos, né? Não sei se vamos ter tempo, né? Porque tem ainda um outro painel, mas muito importante isso que você falou, porque, né, a gente, no meio dos economistas e dos menos conhecedores das políticas e das iniciativas, dos esforços do setor público, a gente se pergunta muito por que todo o maquinário é importado, né? Por que não tem um esforço do setor público, né? Mas você está acabando de dizer, tem um esforço, tem um olhar, tem uma tentativa, tem, né, uma visão clara, né, uma consciência clara de que é preciso andar nessa direção. É muito importante essa questão. Eu acho que outro aspecto muito importante, que eu queria, inclusive, deixar uma pergunta depois, se tiver oportunidade, tá? Registrar brevemente que o processo de avaliação dos projetos na FINEP, eles permitem um ajuste no processo, uma vez que o projeto chegou lá, foi rejeitado, ele está eliminado, a chance dele está eliminado, ou ele tem possibilidade de receber um ajuste e depois ser contemplado? Então, é uma questão que depois eu gosto. Depois você fala. Sim, eu só deixei, não vou fazer pergunta mais não, só deixei essa aí no ar, tá bom? Vamos continuar então, né? Charles daí. Tá bom, posso começar. Okay. Bom, vou pegar o gancho aqui do que foi dito e tentar chamar atenção e aproveitar o fórum, porque toda vez que a gente vai discutir questão de meio ambiente, acaba que, se você não está falando para quem é sensível ao tema, você acaba falando para a parede. Tá? Então, é meio que convencer quem já é fiel é fácil.
E quando a gente vai falar de meio ambiente, trazer o viés econômico é fundamental para a gente conseguir vender o nosso peixe. E aí a gente pode pegar o exemplo recente que o Distrito Federal está passando, que são o caso da poluição que a gente vem tendo por conta de incêndio florestal. Se a gente pega o episódio que a gente teve ali no final de agosto, a gente vai ver que foi o quê? A gente foi dormir no sábado com um céu maravilhoso e acordou no domingo com a cidade cinza, que foi tudo fumaça proveniente de outros estados. Teve contribuição da Amazônia, tanto que subiu de São Paulo. Então é um primeiro momento. E acabou que aquilo perdurou para segunda, para terça e foi melhorar na quarta-feira. Naquele primeiro momento a situação ficou ruim, mas não ruim a ponto de impactar negativamente a vida da gente, mas de qualquer forma teve um impacto. Quando a gente vai olhar um pouquinho mais para frente, por exemplo, na semana no início de setembro, a gente teve um incêndio na Flona, que impactou muita região de Braslândia, Ceilândia, Taguatinga e por aí vai. Naquele momento ali a gente já teve um problema local, que foi um incêndio localizado, tá? Que já teve um impacto pesado na vida das pessoas, mas ainda assim a gente esperou para ver. Na semana passada, a gente teve um incêndio que começou domingo no Parque Nacional, e esse sim causou um impacto muito maior por conta de aspectos meteorológicos, que foi o quê? Teve um incêndio que começou no domingo, avançou para segunda-feira, a gente teve uma questão de inversão térmica, ou seja, a camada de cima ficou mais quente que a de baixo, então a gente não tinha convecção, a fumaça não ia embora. E além disso, não ventava, não tinha nada. A gente ficou numa panela de pressão aqui de fumaça. E aí começa a entrar a questão do aspecto econômico, a importância dele na hora da gente vender o peixe do meio ambiente. Por quê? A gente já começou a ter impacto nas atividades. Primeiro, a gente teve que suspender a escola. Foi pontual, localizado na região do plano piloto, mas você já começa a ter esse impacto. Serviço público foi começar a ser suspenso. Por exemplo, a NB suspendeu aula. Se você vai olhar pelo lado da saúde, pegando em todos esses eventos, qual foi o impacto, tá? Ou seja, eu tenho a rotina da saúde de atendimentos. Quando eu tive esses eventos, como é que foi o pico de atendimento? É falado, a gente não tem isso mensurado, que houve um enchimento, ou seja, você teve várias situações de hospitais de um dia para o outro ficando lotados, tá? Então, aonde começou tudo isso? Começou lá no incêndio, certo? Para eu tomar as medidas de fechar uma escola e por aí vai, eu tenho que monitorar, eu tenho que avaliar como é que está aquela qualidade do ar. É gastar dinheiro, certo? E lá no fim eu tenho que atender quem sofreu os impactos disso, que é o impacto na saúde. Então, quando a gente vai falar da importância de não toque fogo na floresta, não é porque eu quero ir lá abraçar a árvore, é porque eu quero evitar de gastar o dinheiro com o pessoal lá na ponta, lá na saúde. E o principal do atendimento, quem é? É o serviço público. E serviço público é o governo enfiando a mão no bolso de cada um e pegando um pouquinho. Tá? Então tem um custo, não tem saúde gratuita. Todo mundo paga. Então aí vem a importância da economia, porque é um pouquinho que sai do bolso de todo mundo, a gente não vê, porque é muita gente bancando. A gente teve um painel que falou mais cedo aqui, tem município que está envelhecendo e não tem reposição. Esse município vai ficar inviável logo logo. O que vai ser feito desse município? Então, quando a gente vai falar voltando aqui para a questão do meio ambiente, a vertente econômica ela é fundamental para dar respaldo para a gente vender a necessidade de, por exemplo, nesse aspecto que a gente está colocando aqui, da preservação de matas. A gente fala bastante que Brasília é o DF, né? Não Brasília. Mas o DF ele é muito privilegiado porque ele tem muita área verde. Tá? Ótimo. Mas eu tenho certeza que todo mundo amanheceu indignado na segunda-feira com aquela fumaceira. Falou para que tanto pé de pau aqui? Então a gente tem que pensar, a gente tem o ônus e o bônus. Qual é o bônus? A gente tem uma qualidade de vida muito melhor porque a gente tem muita arborização, muita área de preservação e por aí vai. Mas se não for bem cuidada, traz problema. Então acho que a mensagem que fica assim, quando a gente vai pegar a vertente ambiental e olhando principalmente pelo olhar da gestão pública, eu sou do órgão de meio ambiente, mas minha preocupação está focada na saúde. Por quê? Na segunda-feira, a gente foi convocado pela vice-governadora. Na verdade, na semana anterior, foi montada uma comissão para enfrentar a questão da poluição do ar. E lá tinha saúde, segurança pública, meio ambiente, estava todo mundo, cada um atuando na sua caixinha. Todas as polícias foram mobilizadas para fazer investigação, tentar prevenir, prender quem vai tocar fogo e quando o cara estiver tocando fogo, prender o mais rápido possível. Equipe de bombeiro apagando, a gente monitorando a qualidade do ar, saúde atendendo, escola, a educação querendo saber se suspende ou não a escola.
Então, tudo isso tem impacto. E o impacto sempre a gente é governo, a gente custa no bolso de todo mundo. Então, que o recurso seja racionalizado. E puxando a sardinha para o meio ambiente, e a economia, na medida de possível, o pessoal da academia e por aí vai, ajude a avaliar os impactos econômicos desse tipo de situação. Tá? Então, a mensagem é essa, para ser bem breve. Obrigado. Obrigado, Charles Daly. Agradecer, então, né, essa rapidez, inclusive, né, foi breve, viu, para dar tempo para você, viu, e dizer para vocês que a oportunidade de falarmos com os colegas, né, e temos aqui, então, algumas oportunidades também para as perguntas. Como é que está a questão do nosso tempo aí, controller? Sobre o tempo, acredito que a gente pode ter mais aí 15 minutos entre perguntas e finalização. Você quer sair? Não, então tá bem. Eu queria Pode fazer uma ser? pergunta para a Então, Patrícia. então tá bom, pode continuar. Não, eu acho que é interessante a abordagem de cada um dos palestrantes, mas a Patrícia trouxe uma questão importante, né? Todo mundo fala sustentabilidade, pensa em como garantir recursos para o futuro, questão de meio ambiente, e pouco se fala do ser humano, né? Então, às vezes, quando se fala de ser humano, fala de recursos, de mão de obra e de produtividade. Porque na década de 80, 90, ficou o avanço, o capitalismo ficou assim no avanço da produção, né? E tudo era resolvido com pílulas, né? Então, você tinha que tomar lá um Rivotril para dormir bem, para poder estar disposto no outro dia, uma Ritalina para se produzir mais, e tudo estava sendo resolvido, né? Até chegar às consequências que estão sendo cobradas, né? E ainda mais agora no setembro amarelo, que é uma questão importante, né? E eu queria saber, na sua opinião, né, essa gana de aumento de produção, de produtividade e tal, o limite do ser humano nesse, né? A gente não tem mais o chicote, mas a gente tem, você tem que estar bem do seu corpo, você tem que estar bem de sua mente, você tem que estar bem de leitura, você tem que estar bem de produtividade, uma exigência muito grande, relações pessoais, e como que fica numa cidade que nem Brasília, por exemplo, que se fica 2 horas no trânsito para chegar, 2 horas para voltar, produzir, acaba não tendo algumas questões aí importantes para a gente conseguir continuar produzindo ou vivendo. Na verdade, transita numa grande reflexão, né, Flauzina, assim, vamos lá, né, como é que a gente sai desse lugar? Né? São questões estruturantes, são questões globais, são questões culturais, né? Então, quando eu tento fazer essa provocação de eu, Patrícia, na minha atividade profissional, na minha atividade doméstica, na minha vida doméstica, pessoal, né? É ali que eu posso gerar impacto. Então, quando eu faço essa provocação para pessoas tão estratégicas como vocês, é ali onde você está. É onde cada um está no seu lugar, que impacto que a gente pode reverberar. E esse movimento já está acontecendo. Eu jamais também quero trazer aqui uma fala, gente, dessa fala, né, a coisa está se acabando. Não, está acontecendo caos. Né, o caos está aí. Né, mas o caos, a crise, ele inclusive para os orientais, a leitura, né, do caos é a leitura da oportunidade da mudança. E passa por uma escolha. Simples assim, passa por uma escolha consciente de transformar e ressignificar aquela realidade. Então, assim, por exemplo, eu foquei na cadeia produtiva de eventos. É ali que eu quero gerar impacto e estou focada ali, em gerar impactos de várias naturezas, dentro dessa ótica que a gente está trazendo sustentabilidade. Então, dentro de cada espaço de impacto que a gente gera, né, isso pode. Porque é começar, gente. O ideal não existe, é começar, né? É começar, muita gente já está fazendo, começar como se a página estivesse em branco. Mas é isso, acho que a sensação a provocação, a motivação que eu tenho quando eu trago essa fala, gente, a autorresponsabilidade, onde a gente está, a gente pode gerar aquele impacto, sabe? E colocar quem é que tem o poder de decisão? Quem é o que tem o poder de transformação?
Quem é que tem um poder de consumo? Nós, pessoas. Então, para mim, sempre provocar pessoas, estimular pessoas, inspirar pessoas, induzir pessoas para processos mais inteligentes, mais resilientes, mais criativos, mais humanizados. Poxa, a gente tem capitalismo consciente. Isso é um movimento antigo. Empresas humanizadas é outro movimento antigo. Não é novo, não é uma coisa de agora. Isso já existe, as pessoas já estão pensando, já estão falando, já estão fazendo. Então, acho que é isso, sabe? É mais simples. No seu espaço, no seu ambiente, você senta com uma cadeira super estratégica, né? Todo mundo aqui, enfim. Qualquer cadeira é estratégica, gente. Vamos pensar, umas são mais, né? Mas é nesses ambientes, sabe? Quem está aqui da academia, gente, a academia precisa formar profissionais com uma outra visão de mundo. Minha filha de 24 anos escolheu não entrar na universidade ainda. Porque ela falou, mãe, essa universidade que está aí, olha, gente, que assustador. Para mim, isso é assustador. Uma jovem de 24 anos está estudando futuros, está trabalhando com futuros, com inovação, não passou pela universidade, e essa menina de 24 anos senta com Unilever, com Santander, com Ambev, com esse pessoal de São Paulo, para falar de futuros, na perspectiva de uma jovem de 24 anos, não passou pela universidade. Então, as universidades, pelo amor de Deus, tá, gente? Não estou falando mal das universidades, eu vim desse lugar. Jamais, da ciência não estou questionando, mas eu estou falando da necessidade desses espaços estratégicos terem uma percepção de mundo diferenciada. Enfim. Eu completaria dizendo para você, quando você falou, eu percebi o seguinte: no meu modus operandi, nos meus projetos, né, nas minhas assessorias, eu passei a ter uma visão mais cristalina, já tinha um pouco essa pegada, mas não era talvez um pouco tão aprofundada quanto é necessário, e isso vai ser uma condição que vai estar permanentemente no meu projeto. Então, a resposta, né, eu acho que é isso. Quando eu ouvi ela, eu falei, opa, minha postura tem que ser melhorada em relação ao meu modus operandi. Presidente mediador, só por questão de tempo aí, nós temos mais 9 minutos e temos uma pergunta do Almir ali. Tem? Então tá bom. Então, questão de tempo. Então, respondendo à sua pergunta, perguntou especificamente sobre a questão dos editais, se uma instituição que tem apresentado algum tipo de proposta para a FINEP, se não tiver sido bem sucedido, pode reapresentar? Depende da linha de onde ela está. Nos editais atuais que nós estamos trabalhando de fluxo contínuo, sim. Essa que é a ideia, inclusive, lições aprendidas, você recebe, vamos supor, o que a gente tem visto nesse momento? É que 80% do que a gente está recebendo não passa na etapa de elegibilidade. Ou seja, a pessoa não leu o edital. Se tivesse lido o edital, teria passado por essa etapa. Não apresentou um documento, não trouxe alguma informação que é aquela informação que é meio básica, né? Falta de leitura do edital. Não é que ela não chegou nem mesmo numa avaliação de mérito. Tá? Então, nesses editais em fluxo contínuo, você recebe uma informação da FINEP com relação às razões pela qual o seu projeto não foi aprovado. Pode ser, inclusive, de mérito, você reapresenta o seu projeto e a gente tem, infelizmente, alguns casos. Essa é a vantagem. Nós fizemos também no ano passado, retrasado, um edital na Amazônia, não era fluxo contínuo, mas a gente decidiu quebrar ele em 3 subeditais, exatamente com 3 momentos diferentes, com a ideia de que, eventualmente, se uma empresa não fosse bem qualificada, ou se a instituição não fosse bem qualificada numa etapa, ela teria a oportunidade de voltar e reapresentar. Na negociação de crédito, né, de recursos reembolsáveis, sim, isso é uma negociação em fluxo contínuo. Então, na realidade, a gente só leva para a decisão quando a gente tem convicção de que a gente tem condição de aprovar o projeto na diretoria. Caso contrário, a gente vai trabalhando. Agora, esses editais que têm prazo determinado, aí não tem saída, entendeu? Quer dizer, é aquela etapa e a gente tem, infelizmente, algumas situações em que as instituições ficam bem chateadas com o resultado e a gente sempre diz, olha, a gente espera que em breve a gente já tenha uma nova oportunidade. Agora, o mais importante, parece uma bobagem, faça uma leitura atenta
dos critérios, né, do edital, das condições de acesso, enfim, né? A primeira coisa que eu digo em todas as apresentações que eu falo, assim, né? Tipo, leia com atenção. Não deixe para o último dia, para a última hora, para o último minuto, porque não vai dar certo. É interessante isso, falando para os economistas, eu fui diretor e fui superintendente, e em alguns momentos fui secretário interino e de Estado na área de indústria e comércio, e a gente tem até hoje, né, os incentivos fiscais nos estados, ainda não acabou porque, né, a reforma tributária não está concluída. Mas a gente tinha sempre, na minha gestão, esse esforço de não, como economista, não eliminar a oportunidade daquele economista que já trabalhou de uma forma com certo esforço, um certo empenho, e o projeto dele não está satisfatório. Então, ele recebia sempre, né, uma instrução de melhorias, né, de aperfeiçoamentos para poder. E aí, por isso que eu trouxe a pergunta para a FINEP. Então, muito obrigado. Perguntas? Muito bom. Vamos ouvir o Almir César, Boa economista. noite, eu sou Almir César, sou economista do Poder Público, sou ERCE, né, membro da estrutura dos cargos específicos, e também diretor do sindicato, que é o SINAEG. Algumas colocações didáticas, ou pelo menos tentar bem sintético, né, por conta do tempo. Primeira coisa, se o ser humano é quem destrói o meio ambiente, a solução, em termos, está no ser humano. Então, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está levando em consideração o papel dos seres humanos. Mas, por outro lado, não sou eu que faço queimada, e não sou eu que estou me beneficiando da queimada. Então, a sustentabilidade está ligada ao debate da desigualdade. A desigualdade dos lucros e a desigualdade daqueles que praticam externalidades negativas sobre o meio ambiente e sobre a qualidade de vida das pessoas. Segundo lugar, a gente precisa falar também de inovações. Inovações para resolver os problemas da sustentabilidade inclui inovações não só como conceito, como coisa. Inovação são práticas, são conhecimentos. E o conhecimento não se resume apenas à academia, às startups. O conhecimento existe, seja na empresa, seja na comunidade tradicional, seja no próprio serviço público. Então, é preciso permitir que floresça conhecimentos, que se preserve e se fomente conhecimentos dentro do serviço público, inclusive para propiciar políticas públicas que vão ajudar na inovação e na sustentabilidade. Então, é preciso pensar no servidor público, na qualidade de vida dele, se a quantidade de servidor público, porque hoje se paga quase 50 mil reais para um juiz e não se paga 10, um quinto disso para um economista da ERS que vai estar no Ministério da Ciência e Tecnologia, cuidando da política pública, tá? Que vai garantir programas de sustentabilidade, seja no mercado, seja em outros ambientes da vida em sociedade. Então, por fim, tecnologias também se perdem. Vou dar um exemplo muito triste. A Funasa tem toda uma expertise, onde tem muitos colegas da ERSE, economistas e principalmente engenheiros, com tecnologias ultra baratas para saneamento, porque água não é só água seca, a água fica suja, tá? E é preciso de conhecimento, é preciso de sustentabilidade para fazer o manejo dessa água, que pode ser usada para irrigação e para segurança alimentar, levando em consideração que a água também é alimento e a água também é irrigação. Só que a Funasa, que contava 10 anos atrás com 30 engenheiros, ou com 300 engenheiros, hoje só conta com 30 engenheiros, certo? Fora que não recebem a mesma coisa que várias carreiras de gabinete. Então, é preciso levar em consideração que, para garantir a inovação que vai levar a uma nova etapa da sustentabilidade, é preciso proteger, conservar, valorizar pessoas, incluindo os economistas e engenheiros da ES no serviço público. Obrigado. Presidente, alguém vai fazer algum comentário? Fique à vontade. Podemos caminhar para o encerramento dessa mesa? Então, convidamos o presidente da mesa, Vilmar Vanderlei,
vice-presidente do Corecon Tocantins, para entregar os certificados de participação ao moderador Flauzino Antunes Neto, presidente da SINAEG, e aos painelistas, seguida do registro fotográfico da mesa. E logo em seguida teremos o último painel, que é muito relevante também. Muito obrigado. Em 2 minutos, começamos o próximo painel. 2 minutos.